Os acidentes de criticalidade possuem duas características que fazem com que eles sejam distintos dos demais eventos radiológicos. A primeira característica é que eles são extremamente raros, especialmente comparando a acidentes radiológicos ou acidentes nucleares. E a segunda característica é que sempre que há uma vítima desse tipo de acidente, essa vítima vai ser fatal. E é justamente um evento de criticalidade que aconteceu em Sarov em 1997, que acabou vitimando um físico que trabalhava no Centro Nuclear de Sarov. Ele foi exposto a um feixe muito intenso de radiação de nêutrons e radiação gama, que acabou o vitimando. Ele morreu 66 horas após a exposição, para a gente ter noção do quão drástico é, né, esse tipo de evento. E é justamente sobre essa história que eu vou falar aqui no episódio de hoje para vocês. Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje eu vou contar para vocês a história do acidente de criticalidade de Sarov, que aconteceu na Rússia em 1997. Mas antes de eu falar disso, como sempre, eu gostaria de fazer as minhas considerações iniciais, como sempre. Começando, claro, com os agradecimentos a todos vocês aqui que me acompanham, desejando boas-vindas para os ouvintes novos que estão aí conhecendo o meu conteúdo, né? E desejando uma boa permanência para quem já me escuta aí há tempos, tá, pessoal? E seguidamente a isso, no episódio passado eu tinha comentado com vocês, uma infelicidade, né? Meu pai faleceu, né? Tinha comentado com vocês e recebi a solidariedade de alguns de vocês lá pelo Instagram, ou por e-mail, né? E até mesmo aqui pela plataforma do Spotify. Agradeço as condolências, tá? Inclusive. E aproveitando, eu queria compartilhar com vocês, né? Esse é mais pessoal mesmo, né? Uma coisa, né? Que tem relação com isso, tá? Caso você que tá me ouvindo quer ser mais direto, né? E seguir pro conteúdo, então é só pular aqui essa parte, né, de considerações iniciais, não vou ficar chateada, fique à vontade. Mas se você for ficar e for me ouvir, eu vou agradecer muito pelo seguinte, vocês sabem que eu componho, né? Então lá no Instagram, né? Até aqui mesmo eu já fiz alguns comentários a respeito de eu compor. Inclusive tem algumas músicas sobre radiações aqui, né? Que eu já compartilhei com vocês. E vai ter até um episódio que eu tenho intenção de fazer, onde eu vou expor todas as músicas que eu compus de radiação e falar sobre músicas que têm relação com radiações e radioatividade que existem aí no mundo da música que a gente conhece. Mas isso mais pro futuro. Mas dado essa condição de que eu componho, né? Isso é uma ferramenta que eu tenho para me expressar. Eu acho que é uma ferramenta que, não sei, né? É o que funciona para mim. E dado esse tempo aí onde eu tô processando, né, essa informação aí de ter perdido, né, meu pai e tudo mais, né? E além do que é o meu primeiro grande luto, o qual eu tô vivenciando, então é muito curioso, né? A gente experiencia muitas emoções, muitas experiências de modo geral ali que a gente vai passando, né? Então quem passa por isso sabe, né, o que eu tô querendo dizer. E, claro, né, então eu ia aproveitar dessa ferramenta da música que eu uso para me expressar, para compor uma música que narra essa minha perda, né, como eu me sinto, como foi a experiência para mim, o que eu espero que aconteça, né, num pós-vida, se é que há, né, não sabemos, vamos descobrir quando a gente morrer, né, eu espero demorar para descobrir. Mas quando chegar a minha hora, né, que eu vou saber o que é. Mas a gente fica imaginando, né, as possibilidades ali do que acontece ali no pós-vida. E eu expresso isso, então, em forma de música. E eu queria compartilhar com vocês, tá? Então, eu vou anexar o áudio aqui, ao final da minha consideração inicial, para vocês ouvirem. Também, né, eu quero compartilhar com vocês, porque eu compartilhei com meus amigos no meu Instagram pessoal. E eu recebi muitas mensagens bonitas, e as pessoas aparentemente gostaram dessa música. Por várias razões, mas principalmente por se identificarem, né? Todo mundo que já passou por uma perda sente essa dor latente que fica ali no peito, né? Então, eu acho que é um jeito de se conectar com as pessoas também. E como a gente conversa aqui já há muito tempo, né? Então acho que seria legal compartilhar um pouquinho desse lado pessoal com vocês também, tá, pessoal? Uma coisa que é interessante só para que a letra faça sentido, né? Tudo que eu escrevo na letra são coisas que aconteceu principalmente na primeira parte, antes do refrão, né? Meu pai faleceu já tem aproximadamente 3 semanas. 2 semanas antes dele falecer, eu sonhei
com ele, né? Não sei as razões, né, do porquê isso aconteceu. Mas eu tinha sonhado onde eu havia descido na casa dele e ele tinha me mostrado que ele tinha feito uma casa nova. E realmente é bem diferente da casa onde ele morava, né? Na atualidade. E essa casa tinha um janelão onde entrava uma luz do sol muito bonita, né? Tipo um sol nascente, assim, que entrava uma luz. E também era uma casa onde o fundo dava para um quintal com muita árvore e muita planta, tal como é realmente a casa dele, só que, claro, num layout diferente. E ele me dizia nesse sonho que ele estava se mudando para essa casa. E aí ele, né, faleceu, né, na noite que ele faleceu. Ele teve um infarto, acho que eu até comentei no episódio anterior, e minha mãe que me ligou para que eu fosse lá para tentar socorrer, né, e realmente tentei. Quando eu cheguei ele já tinha partido, não sei se vocês, né, já passaram por isso, mas quando a gente se depara com uma pessoa que, né, a gente conhece muito e ela falece, a gente sente, né, que a energia desprende ali, né, e você não vê, né, que a pessoa partiu, né, até abrir os olhos dele, né, mas a gente vê que o brilho do olhar da pessoa que é viva, né, realmente vai embora, né, quando ela falece. É bem curioso, assim, né? E bem dolorido também. E eu expresso todas essas coisas que aconteceram ali na letra, tá, pessoal? Então, bom, deixo com vocês, então, aí, em minha voz, essa música que eu ainda não intitulei, né? Mas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Esta noite sonhei com você e era um sonho muito diferente. Eu desci em sua casa te ver, pois você não saiu da minha mente. Neste sonho você me mostrou tua casa, uma nova morada, o quintal que você cultivou e na janela raiando a alvorada. Depois, quando do sonho acordei, desejei voltar a sonhar. Quando soube o que houve, neguei. Foi difícil de acreditar. E na noite que você partiu, eu senti meu coração parar. Nem ao menos se despediu, não veria mais o teu olhar. Quando a luz no olhar apagou, apagou também meu coração. Só conhece esta dor quem chorou com o vazio desta solidão. Se um dia eu te reencontrar, para mim será um prazer, alegria em poder te abraçar, alegria em poder te rever, ao sentir o tempo que passou e a saudade no peito cresceu, e uma lágrima triste rolou quando a tua lembrança doeu. Quando for minha vez de partir, quero que venha iluminar o caminho ao qual vou seguir, para sempre vou te acompanhar. E a dor de ter que te deixar é o navio a sumir no horizonte, na certeza de te encontrar quando for partir com o Caronte. E o destino de se navegar é igual para mim, pra você, dentro dos olhos teus cor de mar, que eu jamais irei esquecer. Pois muito bem, meus irradiados, espero que vocês tenham gostado aí da minha música, né? Depois vocês comentam comigo aí o que vocês acharam. E até uma coisa bem interessante que, só para fechar esse raciocínio, eu achei muito bonito,
uma amiga minha, né, que é da radiologia também, inclusive, ela fez um comentário para mim no dia que eu noticiei o falecimento do meu pai, que ela fala assim que quando a pessoa parte, quando a pessoa morre, é como se fosse um navio que vai indo para a linha do horizonte, né? Então, conforme os dias vão passando, né, esse navio, essa lembrança da pessoa, né, ela vai indo, né, e de repente ela some lá na linha do horizonte. E a gente que fica olhando para o horizonte e pensa, nossa, cadê o navio? Ele sumiu. Mas na verdade não é que o navio sumiu, né? Ele continua lá, é a gente que não vê. O navio continua igual, continua tão grandioso quanto sempre foi, né? E talvez se para nós aqui que ficamos no porto, a gente vê o navio partindo e pensa, nossa, ele está indo embora, talvez exista alguém do outro lado que veja o navio chegando e fale, nossa, ele está voltando, ele está vindo. E eu achei muito bonito, até por isso que eu coloco na letra da música, né, que a dor de ter que deixar é como ver o navio, né, sumindo no horizonte, né? Mas na certeza de reencontrar, talvez, né, quando eu partir com o Caronte, que é o guardião de Hades lá, né, que leva as pessoas, né, para o submundo, né? Então talvez quando eu partir eu esteja do outro lado, né, também veja, né, a chegada, enfim. Achei, né, enfim, poesia, né, gente? A gente escreve aí, né, faz uma poesia musical. Mas é isso, obrigado por quem ouviu, né? Queria compartilhar aí com vocês um pouquinho da minha essência musical. Mas agora vamos falar do que interessa, né? Vamos falar então sobre o caso de Sarov. Bom, pessoal, partindo do início, né, falar aí o que é um acidente de criticalidade ou criticidade. É importante eu pontuar aqui para vocês que existe aqui no programa um episódio onde eu falo só sobre características de acidentes de criticalidade e também tem outros 2 episódios que trazem narrativas de eventos de criticalidade também, tá? Um que se chama Demon Core, que é o núcleo do demônio, que é aquela estrutura que causou o acidente de criticalidade lá no Projeto Manhattan, que vitimou lá os 2 físicos, né, os Louis Lottin e mais um outro, e que isso que deu origem a esse termo, tá? E inclusive nesse evento de Sarov é a mesma estrutura, tá, gente? É o mesmo dispositivo, o Demon Core, só que, claro, não faz parte da atribuição do nome, porque isso que eu comentei, né, a atribuição de Demon Core foi lá em 1946, né, época do Projeto Manhattan, né, quando já tinha explodido a bomba atômica. E esse que eu vou narrar para vocês, né, ele aconteceu bem depois, né, nos anos 1997. Então, mas é um Demon Core também, tá, gente? E o outro episódio, onde é um evento de criticalidade, é sobre a história do Hisashi Oshi. Inclusive, eu tava vendo esses dias lá no YouTube, esse é o meu vídeo mais assistido. Porque acho que a história dele é muito impressionante, alguém deve ter trazido à tona aí nas redes sociais, e o pessoal foi pesquisar a respeito dele, né? E realmente a história é real, já até comentei com vocês lá no episódio, eu narro bem detalhadamente, mas tem um livro, né, que conta a história do Hisashi, que chama A Slow Death. Eu tenho esse livro, inclusive, né, quem quiser pode me pedir que eu encaminhe o PDF dele. Tá em inglês, mas dá pra ler, dá pra traduzir no Google, impressionante mesmo. Então tem esses 2 episódios, esses 3 episódios, né, que trazem aí esses temas aí, né, de criticalidade. Mas basicamente, gente, um acidente de criticalidade ou criticidade é um evento onde a gente tem uma estrutura que geralmente é usada para fazer testes, né, de reações autossustentáveis para fazer fissão nuclear. Tem um episódio aqui no programa também, onde eu falo sobre fissão, né, que é como funciona uma usina nuclear, e tem um que é qual a diferença entre bombas de fissão e fusão. Lá eu explico, né, o que é esse conceito, mas é basicamente quebra de urânio, né, liberação de energia, né, e essa quebra é feita por emissão de nêutrons. Então esse dispositivo, né, esses eventos de criticalidade, eles acontecem com esses dispositivos de teste, onde você mantém uma reação em cadeia autossustentável, que se você não controlar, você acaba fazendo uma fissão ali de intensidade muito grande, que joga uma quantidade de radiação massiva em quem estiver nas proximidades, tá? Muitos desses processos são automatizados, tá, pessoal? Mas existem, principalmente em lugares onde é um pouco mais rudimentar, os laboratórios, né, em que existem algumas situações onde as pessoas ficam próximas ali, né, e elas acabam se vitimando, né? Como eu comentei no início do episódio, dado o tipo de radiação e a dose que acaba sendo lançada desses eventos, é muito improvável uma pessoa conseguir sobreviver a um evento desse. A não ser que ela esteja muito longe, né? Que a distância, a gente sabe que é um dos fatores de influência com relação à dose, né? Quanto mais próximo, mais intensa a radiação. Mas, né? Como eu falei, muitos fatores ali envolvidos, né?
Então, isso é um acidente de criticalidade, tá? E como eu comentei lá no início, né, eles são muito raros porque a maioria das operações são automatizadas, existem muitos mecanismos, né? Era mais comum lá no começo, né, do desenvolvimento da era, né, da tecnologia nuclear, lá depois do Projeto Manhattan, onde você não tinha muito bem estabelecido, né, como fazer isso de um modo que não trouxesse risco, e ainda não era bem conhecido o que a radiação fazia. Síndrome aguda das radiações foi começar a ser conhecida depois do primeiro de Moncor, lá com o Louis Lottin, né, e o Harry Daghlian, lembrei o nome, ele é Harry Daghlian. Então, esses dois camaradas aí foram as primeiras vítimas de síndrome aguda, né, e a partir daí que a gente começou a entender, né, e entre outros eventos, né, o que acontecia. Claro que tem o pessoal de Nagasaki e Hiroshima que também desenvolveram, né, mas a nível individual eram esses casos aí. Então, são eventos que são realmente muito raros, tá? E, inclusive, a própria Agência Internacional de Energia Atômica pontua nos seus relatórios que eles acabam sempre dando um enfoque maior para acidentes radiológicos, que são aqueles que acontecem em meio urbano, né, com fontes radioativas que são perdidas, encontradas pelo público geral, ou que acontecem em indústria, medicina, erro lá de equipamento de radioterapia, né, fonte perdida, enfim, mais relacionado a esse tipo de situação, né? Então dá que realmente é incomum termos registros, mas apesar disso, tá, gente, como eu falo, né, apesar de serem raros, a gente tem uma quantidade considerável de registros na literatura, e eu vou trazendo para vocês aqui ao longo do programa, né? Então esse é o nosso terceiro relato aí, né, de eventos, tá? Mas isso é bem interessante só para a gente ter noção, né, do que se trata. Então, esse evento de Sarov, em especial, ele tem uma contribuição científica significativa, porque não é comum, né? Então, você consegue ter mais uma amostra para entender o que acontece nessas situações, né? E é bem interessante. Dando sequência aqui à nossa narrativa, é interessante a gente pontuar que Sarov fica na Rússia, tá? Que era a antiga União Soviética. A estrutura regulatória da Rússia, ela tem suas divisões com órgãos regulamentadores, grupos especiais e comissões que se responsabilizam por essa regulamentação e supervisão nuclear, especialmente porque a Rússia usa bastante tecnologia nuclear, né, justamente pela rivalidade com os Estados Unidos e tudo mais, enfim, toda aquela parte histórica, né? E antes de 1996, tudo que a Rússia tinha de padrão relacionado a aspectos de segurança é o que eles herdaram da antiga União Soviética, só que isso era um pouco, digamos assim, velho e desatualizado. Como teve muito avanço tecnológico desde então, eles fizeram uma repaginação nas regulamentações do país, seguindo as orientações do ICRP, que é International Commission on Radiological Protection, né? Então é uma comissão internacional de proteção radiológica que todos os países seguem, e a Rússia agora é um deles, né? Então, em 1996, passou-se a ter nova regulamentação. Lembrando que esse acidente aconteceu em 97. Então, as instalações que trabalhavam com tecnologia nuclear, eles já se adaptaram a toda essa padronização, né? E a própria Rússia também, né, a partir de 1996, começou a criação de ministérios que eram específicos para atender essas questões de tecnologia nuclear, especialmente para a questão de acidentes e situações de emergência, juntamente com o Ministério de Energia Atômica, para que, se acontecer alguma coisa de errado, eles poderem atuar de modo imediato, né? Então, eles tinham, inclusive, dentro desses ministérios, né, o Centro de Controle e Avaliação de Acidentes e Tomada de Decisão, né, que fazia, né, essa supervisão e ajudava a fazer essa regulamentação dessas instalações que trabalhavam aí com tecnologia nuclear. Uma delas era Sarov, tá? Tinham 5 unidades, tá? Desse centro de controle aí de risco, né? Que era espalhado ali na Rússia, porque a Rússia é muito grande, né? Então, eles tinham 5 unidades, uma delas era em Sarov, que é a cidade onde aconteceu o evento, né? E tinha mais outras 4 espalhadas em outras regiões ali da Rússia. Bom, e o local onde aconteceu esse evento de criticalidade foi no Centro Nuclear Federal da Rússia, que era uma instalação, uma instituição de pesquisa, que foi fundada em 1946, pouco tempo depois ali, né, da detonação das bombas atômicas, nessa época aí de Projeto Manhattan e afins, né, onde eles trabalhavam com pesquisa, experiências e desenvolvimento de qualquer coisa que tinha relação com tecnologia nuclear. E era o maior centro de pesquisa da Rússia, tinha um nível teórico muito alto, nível de pesquisa e física experimental muito grande, nível tecnológico muito grande, né? Tinha uma equipe muito capacitada, tinha engenheiro, tinha físico, né?
E tinha uma série de áreas de pesquisa, né? Então tinha ali estudos, né, a parte de física nuclear e radiações, e tinha dentro desse segmento, então, né, estudos que eram de física da fissão, criticalidade e controle das reações em cadeia. Para quê? Justamente para que a Rússia conseguisse, a partir dessas pesquisas, criar as suas próprias tecnologias nucleares e ter seus reatores nucleares e ter seus armamentos nucleares. Mas para que isso seja possível, tem que desenvolver pesquisa e estudo em cima de como funcionam as reações em cadeia. Então, por isso que haviam essas estruturas que servem para, não vou dizer assim, simular, mas para você estudar como que essas reações acontecem para que você possa otimizar esse processo, para você saber como que você consegue fazer com que os nêutrons resultantes do processo de fissão consigam refletir para dentro do próprio núcleo da estrutura e essa reação autossustentável consiga ter um rendimento melhor. Então é nesse sentido, né, de você estudar a otimização dos processos de fissão nuclear, que é o coração do que sustenta a explosão de bombas atômicas e reatores nucleares. Bom, mas e como que era esse dispositivo? Era uma bomba que o cara estava testando e explodiu na cara dele? Assim, não é bem uma bomba, mas é como se fosse uma estrutura, um dispositivo, que ele tem uma disposição que se assemelha a um processo que poderia vir a acontecer dentro de uma bomba. Por quê? Porque o que acontece internamente numa bomba nuclear ou dentro de um reator é justamente esse processo de fissão, onde a gente tem a quebra do urânio, né? E quando esse urânio se quebra, né, o átomo de urânio, né, quebrado, ele libera, além da energia, nêutrons que vão quebrando os átomos que estão na proximidade e vai gerando essa reação em cadeia que a gente chama. E é autossustentável porque é justamente a própria emissão dos nêutrons da fissão que mantém a fissão de todos os átomos que estão ali naquela proximidade. Entendem? Então, para a gente conseguir estudar esses mecanismos de como que funciona fisicamente, né, essa questão da fissão, eles têm ali uma ferramenta experimental, onde eles vão poder avaliar o que acontece, né, para poder aplicar isso posteriormente ali num reator, né, de potência, etc. Então, lá na instalação de Sarov, né, nesse centro aí de tecnologia nuclear, né, centro federal lá, eles tinham então esse dispositivo que era o quê? Igualzinho o Demon Core. Era uma esfera, onde a gente tinha ali o urânio, né, que tinha ali as suas proporções de enriquecimento, para poder sofrer o processo de fissão. E esse urânio, né, essa bolotinha de urânio, era acomodada dentro de duas semiesferas, que eram refletoras de nêutron. Tinha uma fonte de nêutron externa, que era o califórnio, para ajudar a dar o start desse processo de fissão, que daí era ativado, né, conforme você ia fazendo a pesquisa. Então, né, então era como se fosse uma armação, onde a gente tem duas semisferas e essa bolotinha no meio, como se fosse um bombom sonho de valsa, que tem o recheio e a casquinha. Então, o recheio é como se fosse o urânio e a casquinha é como se fosse a parte que reflete esses nêutrons, para poder fazer essa reação autossustentável. Beleza. Aí o que acontece? Tinha uma semisfera embaixo e uma semisfera em cima. E isso tinha, portanto, ali o acoplamento, né, dessas estruturas, né, e ficava ali, então, né, elas ficavam distantes, abertas. Conforme você vai aproximando e fechando essa semiesfera, esses nêutrons vão tendo uma reflexão maior e a reação de fissão vai aumentando, até chegar no estágio auge, né, o máximo, onde você não consegue reverter, né? Aí não tem como cessar, né, não tem como você absorver aqueles nêutrons e parar a reação. Nesse tipo de mecanismo, tá? Né? Até tem ali os jeitos, né, que eles podem ajudar ali a frear, que era o mecanismo de segurança desse equipamento, que é o quê? Caso a reação autossustentável comece a ficar instável a um nível onde você não vai conseguir interromper e, digamos assim, né, não vou dizer explodiria, mas, né, ficaria ali no seu máximo estágio de ativação e emissão de radiação intensa, né? Então, como que era esse mecanismo de segurança? Se a radiação emitida passasse de um certo valor, a parte de baixo da semisfera desprendia. Então, você não tinha mais reflexão de nêutron e parava, né? Esse processo aí de fissão, né? De pelo menos não refletia tanto, né? E daí o processo ia normalizando. Então, tinha esse dispositivo de segurança. Só que o problema é que quando acontece esse mecanismo, né, autossustentável e chega nesse estágio crítico, né, no auge, é muito rápido. Então, mesmo que haja o desprendimento da face refletora de baixo, o nível de radiação que expele a partir desse processo é muito intenso. Então,
não dá tempo do mecanismo de segurança proteger qualquer pessoa que esteja ali, né? E nesse caso de Sarov, né, essa instalação ela era projetada para que os processos que eram realizados ali dentro fossem feitos por mais de uma pessoa, justamente para que não ocorresse esse tipo de problema, né? Até por isso que tinha um mecanismo de segurança. Então tinha sensor em todas as paredes, tinha monitoração, né? Tinha ali monitoração do fluxo de nêutrons, tinha monitoração do nível de radiação, do ambiente e tudo mais. E é isso que aciona no mecanismo de segurança, para não expor ninguém, né? Só que nesse caso do acidente de Sarov, até isso foi pontuado posteriormente como uma das causas, né, de ter acontecido o acidente, é que o físico em questão ele começou a fazer esse procedimento sozinho. Não poderia, deveria ter sido feito com uma equipe, né? Mas ele entrou por alguma razão e iniciou o procedimento lá sozinho. E isso, inclusive, infringe as normativas da Rússia com relação a esse tipo de procedimento, porque lá nas normativas também fala que isso tem que ser feito em conjunto. Mas enfim, então só pontuando, portanto, né, que é como a gente imaginar essa estrutura sendo um bombom sonho de valsa com um núcleo de urânio e os refletores ao redor, né, sendo que a parte de baixo desprende quando dá o processo ali de reação autossustentável em nível crítico, né? Mas que não funcionou. Mas basicamente, como eu falei, é um Demon Core igual o narrado para vocês previamente lá no outro episódio de 1945-46. Bom, e quais foram as circunstâncias que levaram o evento a acontecer? Bom, esse acidente de criticalidade aconteceu em 17 de junho de 1997, mais especificamente pela manhã. Então, era 9h30 da manhã, né? Esse físico que foi a vítima tinha 41 anos, 1,80 m de altura, 81 quilos. Ele começou a montar esse sistema de teste para poder executar os protocolos. E esse profissional, ele era muito experiente, ele já tinha feito esse processo de montagem e de tudo que é preciso para testar esse tipo de dispositivo muitas vezes. Só que nesse dia especificamente, como eu comentei agora há pouco, ele estava sozinho fazendo a montagem. E, como eu comentei, né, isso estava infringindo inclusive os códigos normativos da Rússia, porque não deveria estar sozinho, deveria estar fazendo isso em equipe. E o que acontece? Né? Ele começou a montar, né, beleza, colocou a semisfera da parte de baixo, né, colocou o núcleo dentro, né, e ele ia colocar a semisfera da parte de cima no encaixe, ali na estrutura, só que essa semisfera escorregou da mão dele. Por quê? Porque ele estava usando uma luva de couro para evitar de se contaminar, né, com o urânio que estava ali, né? O urânio ele é em formato metálico, né, uma bolinha de metal, mas ela solta resquício, né, às vezes solta um pouquinho ali do material, então ele usava essa luva de couro para não se contaminar. Só que nisso ele perdeu, né, o tato ali e deu que essa semisfera acabou encaixando com a semisfera de baixo. Fechou, né, a estrutura, como se fosse fechar o bombom, e nisso começou a refletir nêutron pra caramba, né, então a reação ficou autossustentável, né, a massa crítica ali, né, estava realmente ali pronta para passar pelo processo de fissão, com os nêutrons refletindo, não teve o que fazer, não teve como fugir, e quando fechou, isso era 10h50 da manhã. Então o que aconteceu? Deu ponto de criticalidade, deu um flash de luz super intenso, uma onda de calor e a emissão, né, de um monte de radiação, né, radiação mais especificamente nêutron e radiação gama. Então aí vocês já sabem, né, a gravidade da situação, porque eu já comentei aqui também previamente sobre radiação de nêutron, né, a problemática que está atrelada a esse tipo de radiação. E aí depois disso, a parte da semisfera inferior desprendeu, porque era o mecanismo de segurança, né? Só que, como eu falei, né, não foi rápido o suficiente, porque já deu o ponto de criticidade e a radiação foi ejetada, né? E num nível violento, inclusive. Isso tudo foi muito rápido, tá, gente? Então, o físico, ele caiu no chão, né, porque ele se assustou, né? Então, o impacto ali, né, da situação, né, ele levou um susto e acabou escorregando, né, acabou caindo. E já levantou e já saiu. Porque, assim, dado que ele trabalhava com aquilo há muito tempo, ele sabia o que aconteceu ali. E ele tinha total consciência da gravidade do que acabou de acontecer. Então, ele saiu da sala, correndo. Ele fechou a porta, né? Então, era uma instalação que ela é preparada para lidar com esse tipo de evento, né? Então, ele fechou toda a sala para evitar das pessoas entrarem lá e talvez, né, acabar recebendo radiação residual daquele processo, né, de ativação daquele núcleo. E já avisou o supervisor, né, falando o que tinha acontecido e que ele tinha certeza que a exposição que ele recebeu era fatal. E, assim,
assim, foi uma questão de 2 minutos, assim, tá, gente? Né? Então, assim, aconteceu o evento, ele já saiu e já avisou. Então, isso levou cerca de 2 minutos, essa comunicação que ele fez. Então, foi muito rápido. E, ao longo desse tempo, inclusive, ele levou menos de 1 hora para chegar no hospital. Ele estava totalmente consciente e ativo. Porque, como eu falei para vocês, né, quando a gente recebe essa radiação de alta dose, de imediato, não acontece nada, você não vê, né? Você não sente de modo direto, né? Então, ele estava normal. Ele estava falando, estava consciente, né? E aí o pessoal da radioproteção foi acionado, né? E realmente eles perceberam uma coisa que... Isso é muito doido, gente. Isso é muito curioso. Ele estava emitindo radiação. Mas por quê? Vejam, ele não estava contaminado. Porque esses processos de massa crítica, né, de criticalidade, né, são feitos com materiais metálicos, né? Então você não tem uma contaminação radiológica, porque não tem dispersão de material radioativo. Mas ele estava emitindo radiação gama. Por que isso aconteceu? Porque ele foi irradiado com um feixe de nêutrons tão forte que o corpo dele, os átomos do corpo dele, sofreram ativação neutrônica, né? A ativação nuclear que a gente chama. Então, os átomos do corpo dele sofreram um desequilíbrio tão grande que passaram a ser radioativos por causa dessa radiação de nêutrons que ele recebeu. Gente, isso é uma coisa assim, é muito raro ver isso na literatura. Então, realmente, né, para fins científicos, isso é uma preciosidade. Só que o que acontece? Quando a equipe de radioproteção percebeu que essa radiação gama que ele estava emitindo era proveniente de ativação nuclear do corpo dele mesmo, e não porque ele estava contaminado, eles já sabiam, né, que o que tinha acontecido era realmente muito grave. Porque, nossa, gente, é uma coisa assim muito absurda, tá? Então, eles fizeram ali uma estimativa de dose, né? Que ele recebeu ali de corpo inteiro uma dose de 10 grays, só que distribuído de modo não uniforme. A principal região que recebeu radiação foram as extremidades das mãos e o antebraço, tronco e cabeça, né? Rosto, né? Principalmente, né? E ele já foi levado para o hospital ali, né? De Moscou, né? Bem rapidinho ali, né? Na verdade, ele foi levado primeiro para Sarov, né? E depois foi para Moscou. Tudo muito rápido, tá, gente? Como eu falei, menos de 1 hora ele já estava no hospital. Como eu comentei, né, assim que o rapaz percebeu o que aconteceu, né, então uma questão muito rápida ali de identificação, ele já foi mandado para o hospital. Só que aí a equipe do local ficou, né, para tentar resolver o que ia fazer com aquele troço lá que estava irradiando dentro da sala porque foi ativado, né, passou lá pela criticalidade. Então, é muito complicado, né? A sala não tinha contaminação, então não tinha esse risco de se contaminar, porque como eu comentei, né? O urânio ele era metálico, né? Sofria o processo de fissão, mas ficava contido nele próprio, né? A quebra do urânio, né? A transmutação do material. Mas mesmo assim, o negócio, como foi ativado, né? Então estava emitindo radiação e não dava para entrar na sala. A sala tinha todo um mecanismo de proteção, tinha blindagem e tudo mais, mas eles tinham que cessar, né? Essa fissão. E aí eles fizeram isso de modo robotizado, eles tinham um equipamento, né, um robozinho que eles colocaram dentro da sala para conseguir fazer o desmonte da estrutura para acessar o processo e aí sim o pessoal poder entrar e fazer as intervenções necessárias. Então, com relação a risco externo ou risco de exposição de outros profissionais, isso não aconteceu, isso foi muito bem gerenciado ali pela equipe de proteção radiológica do local, né, e foi resolvido. O problema realmente maior ali era com relação à vítima, né, que era o rapaz. Mas a fins de curiosidade, levou mais ou menos uns 7 dias para eles conseguirem, de fato, fazer com que esse dispositivo fosse desmanchado e parasse, né, de fazer essa emissão de radiação, para eles poderem entrar na sala. Então não é uma coisa tão simples, mas foi gerenciado. Então o problema não era esse mesmo, foi fácil de resolver essa parte. E aí vinha a questão de tentar definir qual que foi a dose recebida por essa pessoa para tentar entender a gravidade da situação. Como eu comentei, como o rapaz estava emitindo radiação gama proveniente do próprio corpo, porque o organismo dele sofreu ativação nuclear, o pessoal já sabia que era grave, mas não sabia o quão grave poderia ser. Então eles tinham que fazer uma estimativa de dose. Ele usava dosímetro pessoal, porque ele era um trabalhador, então ele tinha consciência dos riscos que ele estava exposto, então ele tinha ali monitoração pessoal. A partir da leitura do dosímetro dele, e a partir de outras avaliações que depois foram feitas, que a gente chama de dosimetria biológica, mas já vou falar, né? Então, eles fizeram uma estimativa ali de que ele recebeu de corpo inteiro, distribuído de modo não uniforme, mas uma radiação de corpo inteiro ali de 45 grays de radiação de nêutron e mais ou menos 4 grays de radiação gama, tá?
O problema está justamente na radiação de nêutron. Por quê? Porque como eu comentei com vocês já previamente, a radiação de nêutron ela é extremamente ionizante. Então, quando ela interage com o material por onde ela passa, ela vai fazer um desequilíbrio muito grande, né? Ela ioniza demais, então ela vai causar uma destruição muito grande. E pensando no corpo humano, essa destruição atômica vai refletir numa destruição tecidual, por causa dessa dose absorvida muito intensa. Então, realmente, a pessoa que recebe uma quantidade de radiação dessa não vive para contar a história, né? Não vive muito tempo, pelo menos, né? A região onde ele recebeu mais radiação foram nas mãos e no antebraço, porque estava perto, né? Ele estava fazendo a montagem do dispositivo. E ali, a estimativa de dose para aquela região, né? Então, ali de dose equivalente é mais ou menos, né, 250 sievert, tá? Então, realmente é uma dose muito alta, né, que inclusive ocasionou as condições que eu vou comentar aqui daqui a pouco, né? Então, realmente o nível de exposição é muito grande, alto o suficiente para induzir o que a gente já conhece bem, né, aí das vítimas de qualquer evento radiológico, que é a síndrome aguda das radiações, tá, pessoal? Aí, claro, né, apesar da gente ter a dosimetria física, quando ele foi internado no hospital, né, foi tentado fazer a dosimetria biológica, que é com base na amostra de tecido do corpo, né, para estimar a dose. Só que isso foi dificultado por causa do tempo de resposta. Em que sentido? Alguns testes, para a gente conseguir saber a dose, levavam um pouquinho mais de 3 dias para ficar pronto. E ele não tinha 3 dias para esperar para ver o que aconteceu, né? Então, ali o que deu para fazer, né, é um exame de sangue para a gente observar que, de fato, os linfócitos, que são aquelas células de defesa do organismo que são extremamente sensíveis à radiação, é o nosso dosímetro biológico natural, né, elas foram sumindo conforme as horas foram passando, indicando que, de fato, a radiação que ele recebeu era letal. Então, era o máximo que deu, assim, de dosimetria biológica. Vai ter um episódio que ainda que eu vou falar um pouquinho sobre isso, talvez até se não tiver meio nas proximidades dos seguintes, tá? Mas, onde eu vou explicar certinho o que é, né? Mas com relação aos outros testes biológicos, não deu nem tempo de rodar os exames, porque ele acabou morrendo antes. Mas, concluindo isso tudo, a dose realmente era letal. Bom, e o que aconteceu com esse cidadão, né? Como foram as condutas médicas adotadas para tentar ajudar essa pessoa? Bom, como eu comentei com vocês, né? Então, um acidente de criticalidade, né? Muito complicado, geralmente é letal, né? Uma exposição à radiação de nêutron, a gente sabe que com esse nível de dose também inviável a sobrevivência, mas era muito interessante nesse aspecto científico, né? Mas o pessoal já sabia que, com base no que tudo indicava, ele não ia conseguir sobreviver. Mas o que não quer dizer que ele não vai ter um suporte médico, né? Claro, os médicos sempre vão fazer o possível para tentar ou salvar ou minimamente dar uma condição digna para aquela pessoa, né? E vejam só, a questão de identificação, ao contrário de outros eventos que eu já trouxe aqui para vocês, foi extremamente rápido, uma questão de minutos, né? Então, 2 minutos ali o cara já estava avisando o supervisor e em menos de 1 hora ele estava no hospital. Então, ele teve um suporte médico muito rápido, mas mesmo assim a letalidade não tinha como fugir disso, indiferente do quanto suporte fosse ofertado a ele. Quando ele chegou no hospital, ele já começou com a sintomatologia ali de náusea e de vômitos, né, que foram se agravando nas 2 horas seguintes. Então, o que os médicos podiam fazer naquela condição, onde eles ainda estavam fazendo coleta de exame, foi tratar a parte sintomática dele, né? Ou seja, o que ele estava sentindo no momento. E o mais interessante de tudo, que eu gosto muito de pontuar, que é bem interessante, ele estava consciente o tempo inteiro, tá? Em nenhum momento ele perdeu a consciência, em nenhum momento a radiação afetou cognitivamente o corpo dele. Não afetou consciência, não afetou o sistema nervoso, muito embora o nível de dose fosse alto o suficiente para que isso fosse possível, né? Para atingir sistema nervoso, a gente precisa de uma irradiação ali de 50 grays, minimamente, né? Então, ele recebeu ali de 45 a 50 grays, né? Talvez ele precisasse de um pouco mais para ter o sistema nervoso afetado, ou talvez ele precisasse ter mais tempo para que a gente pudesse observar os efeitos, porque, como a gente sabe, não aparece de imediato, né? Tem que ter um tempo para o organismo perceber o que aconteceu e esses efeitos virem à tona. O que veio ali é a parte prodrômica da síndrome aguda das radiações, que é bem essa característica que a gente vê em qualquer outro evento, né? Seja radiológico, seja nuclear, que é essa questão da náusea, do vômito. E aí ele começou a definhar, né? Por mais que ele tivesse o tratamento sintomático, ele começou a ter outros sintomas. Então começou a ter fadiga, começou a ter tontura, dor de cabeça, palidez, começou a ter transpiração,
as mãos estavam começando a apresentar o eritema, ou seja, aquela vermelhidão, porque é a região onde ele foi mais exposto. Então, a dose foi tão intensa que o eritema, ele não precisou nem de dias para aparecer. Foi efeito determinístico, né? Efeito determinístico, aquele efeito que acontece a alta dose. Quanto maior a dose, pior o efeito e mais rápido ele aparece também. Pô, mas 250 grays, né? 250 sievert, não tinha nem como não aparecer, né? Então, a mão dele já começou a apresentar, né, então aquela vermelhidão bem característica, e ele começou a apresentar a pressão baixa. Só que isso é uma coisa que ele já tinha previamente, tá? Então já era uma condição de saúde prévia, mas isso começou a ficar sendo acentuado ali, né? E aí o que o pessoal do hospital fez? Começou a fazer a aferição ali, né, do exames de sangue nele de hora em hora, para observar, né, como que estava ali o corpo dele reagindo a tudo que ele passou. E conforme os exames iam sendo coletados, o que dava para observar é que, de fato, né, os linfócitos iam diminuindo cada vez mais, porque a radiação faz isso, né, ela mata os nossos linfócitos, né, e além do que ele começou a ficar com febre, né, e também começou a se queixar, que ele estava se sentindo um pouco confuso, estava se sentindo fraco, estava com dor de cabeça, mas ele não teve diarreia, o que é incomum, porque geralmente na síndrome aguda, além de toda essa sintomatologia, a pessoa também apresenta esse quadro de diarreia, né? Mas enfim, a mão dele lá, né, ficando péssima. E como o hospital de Sarov não tinha condição de lidar com aquele tipo de problema, eles encaminharam, né, esse paciente lá para Moscou 10 horas depois da exposição. E em todo esse tempo, como eu comentei, ele ainda estava ativo, ele chegou lá no outro hospital consciente, acordado, né, conversando, só reclamava, né, que estava com dor de cabeça, estava se sentindo cansado, né, e estava sentindo dor nas parótidas, né, que são glândulas que a gente tem ali próximo da garganta, e ele não estava conseguindo engolir muito bem, né, mas deram remédio ali para ele também, para tentar aliviar, e ele falava que, né, ele estava se sentindo muito mal, né, além disso, né, ele estava com uma sensação desagradável de peso na mão, porque ele recebeu uma irradiação, né, muito intensa ali naquela região, né, e também estava reclamando de ardência nos olhos. Ele começou a apresentar conjuntivite e a face também começou a ficar vermelha, porque os olhos também são sensíveis à radiação e ele recebeu muita exposição ali, né, estava de frente para o dispositivo. Aí o pessoal do hospital fez ali um eletroencefalograma para ver como que estava a questão ali do cérebro dele. Esse exame deu normal, mas eles fizeram um ultrassom no abdômen e viram que o fígado e o baço estavam um pouco aumentados. E eles tentaram focar ali no tratamento do que era mais grave, né? Eu particularmente não sei por que eles fizeram isso, porque dado que era condição letal, eu acho que eles deviam só trazer conforto para a pessoa, né? Mas eles tentaram abordar tratamentos para ver se tinha alguma intervenção que pudesse ser feita, né? Então eles estavam pensando ali, né, em tentar estimular a medula a produzir novos linfócitos, né? E também focar no tratamento das mãos, que é o que ele queixava que doía, né? Então, ao longo da noite, né, porque isso foi de manhã, né, então daí chegou a noite desse dia, né, que já estava no outro hospital lá em Moscou, o inchaço da mão começou a aumentar muito, né, e a dor estava muito intensa, tanto que ele reclamava, né, que estava demais, estava começando a inchar o antebraço, começou a apresentar descamação, que é a segunda etapa, né, dos efeitos determinísticos da pele. E no segundo dia ele começou a piorar muito, né, então o braço dele, como ele já estava com dor, estava aumentando demais, né, estava com o eritema mais intenso no tronco e no rosto, né, e o rim dele começou a apresentar problema, começou a apresentar falha, o pulmão começou a apresentar acúmulo de líquido, né, então ele foi definhando. No terceiro dia, que é o último que ele viveu, né, o pulmão dele estava começando a falhar, ele estava começando a ter sinal de gangrena nas mãos, estava tendo mucosite, que é a inflamação das mucosas, né, então é previsível também, né, o nível de dose vai além ali para machucar o trato gastrointestinal. Tem um episódio aqui no programa onde eu falo sobre síndrome aguda das radiações, muito bom, recomendo também, né. E aí o que eles tentaram fazer? Eles levaram o cara para o centro cirúrgico e tentaram amputar o braço dele e internaram ele na UTI estável para tentar salvar, né. Só que aí não deu certo, né? Pô, o cara já estava naquela condição, você ainda vai fazer uma cirurgia agressiva, ele morreu. Tá? Então ele ficou vivo ali mais ou menos 66 horas, desde o momento que ele foi exposto. Né? Ele morreu ali de insuficiência cardíaca, né? Porque o coração dele não aguentou bombear sangue, muitos sistemas falharam ao mesmo tempo. Depois que ele morreu, eles fizeram uma autópsia para conseguir atestar de fato clinicamente o que levou o óbito a acontecer.
E realmente foi insuficiência cardíaca, mas mesmo se não fosse, ele certamente seria vitimado por uma coisa ou outra em qualquer momento, porque ele já estava com problema em um monte de órgão, então o rim dele já estava ruim, o intestino, o próprio coração, o cérebro tinha, né, pontos ali também que já estavam mostrando que ia degenerar em algum momento. Enfim, então já tinha ele um monte de problemática, como a gente viu lá no início, né, de fato era fatal. E aí, claro, né, depois que acontece um evento dessa magnitude, né, especialmente porque a Rússia pediu o amparo da Agência Internacional de Energia Atômica, eles fazem as lições aprendidas do evento, né? Então ali nesse caso o que levou o evento a acontecer de fato foi a imprudência desse próprio físico que acabou sendo vítima, né, de um erro que ele mesmo cometeu, que foi ter feito o procedimento sozinho. Então ele infringiu as regras, as normas que foram estabelecidas pelas organizações ali dentro da Rússia, que eram responsáveis, né, por instaurar essas regulamentações. Estava bem documentado, mas ele infringiu essa regulamentação e acabou vindo a óbito. E aí tem outras coisas que eles falam, né? Tipo o clássico de todo evento, né? Treinamento, cultura de segurança, né? Não sei o que lá. Também falaram a respeito da demora na análise da dosimetria biológica, que eu tinha comentado com vocês, né? Mas isso foi em 97, né? Hoje a gente tem métodos de fazer essas aferições biológicas que são mais rápidos, né? Mas na época não foi rápido bastante, mas também não ia ter feito muita diferença, convenhamos, né? Mas enfim, foi uma pontuação que a agência fez. E uma outra que foi muito interessante é que, assim, não deu tempo dele desenvolver síndrome aguda das radiações. Ele só teve tempo de desenvolver a etapa inicial, que é o prodrômico, e nem o tempo de latência ele acabou tendo, porque ele morreu antes. Então ele não desenvolveu síndrome aguda porque ele morreu antes de dar o tempo das síndromes começarem a atacar o corpo dele. Muito embora a gente já tivesse observado, né, já tenham observado sinais ali de degradação dos sistemas do corpo, mas não chegou a dar tempo de desenvolver, né, ali a síndrome. Então isso é bem curioso, né, porque a gente já comentou até aqui em episódios anteriores, até tem um que é sobre síndrome aguda das radiações, né, que ela precisa de um tempo para aparecer, né? Os efeitos relacionados à radiação, eles levam um tempinho para que o corpo consiga perceber o que aconteceu e expressar esses efeitos biológicos. Mais uma coisa que a agência apontou que eu achei muito interessante é o seguinte, né? A gente tem a ideia, dentro do que a gente conhece ali de efeito biológico, né, que quanto maior a intensidade da dose, mais rápido leva o tempo, né, para a aparição do efeito. Né? De fato, em boa parte das vezes isso é verdade. Só que eles fazem um comparativo entre dois eventos, esse e um outro que aconteceu em Nesvit, que inclusive eu vou contar aqui para vocês em outro episódio, em que também é um cara que entrou lá numa sala de irradiação, recebeu uma dose letal de uma fonte de cobalto 60, né, e morreu também, né, mas morreu um tempo depois. E o que acontece? O carinha de Nesvit, ele recebeu uma dose de 15 grays de corpo inteira e ele levou em 5 minutos após a exposição, ele já começou a passar mal. E ele começou a ter sintoma de diarreia. Já o rapaz aqui de Sarov, ele começou a ter efeito prodrômico 50 minutos depois. E ele recebeu uma dose de 14 grays de corpo inteiro, né? E ele não teve diarreia. Então, é muito curioso, por quê? Porque a agência fala que a gente não pode usar o efeito biológico que a pessoa está apresentando como ferramenta exclusiva para tentar detectar a severidade do evento, ou a severidade da dose. Porque cada pessoa apresenta sintomatologia de um jeito diferente, por mais que haja um certo padrão. Então, achei isso muito interessante. Eu, particularmente, acho que essa diferença acontece porque a irradiação do carinha de Nesvit, por mais que a dose seja a mesma, foi irradiação de gama, né? Radiação gama. O modo como ela entrega energia, o modo como ela danifica, induz efeito biológico é diferente do que acontece com radiação de nêutron, né? Porque radiação gama, se for parar para ver, né, o carinha de Sarov recebeu 4 grays. Né? Esse 14 que ele recebeu é de nêutron. É muito diferente o efeito biológico, porque a entrega da energia é muito diferente, interage, né, fisicamente com o organismo de outra forma. Então, eu acredito que isso tenha causado a diferença no efeito. Mas, dose é dose, né? Então, de qualquer forma, o que a agência apontou é verdade, né? Não dá para se basear apenas na sintomatologia para analisar gravidade. Cada caso é um caso, a gente precisa de aferições dosimétricas, seja dosimetria física, se possível, mas se não, dosimetria biológica.
E a conclusão, é que, de fato, o que matou ele não foi nem, como eu falei, não foi síndrome aguda das radiações, porque não deu tempo. Foi, de fato, ali o sistema vascular. E, inclusive, a agência pontua, que é necessário se fazer estudos em como que a radiação interage com o sistema vascular para entender como que ela danifica e gera esses efeitos, E os outros tecidos do corpo dele foram morrendo, ficaram comprometidos, porque eles dependem da vascularização funcionar para eles se manterem sadios, Mas, como eu já comentei, a própria agência pontua, se não fosse uma coisa, ia ser outra, Então, se não fosse morte por insuficiência cardíaca, ele morreria com certeza por causa da síndrome no nível do trato gastrointestinal, porque o intestino dele já estava começando a apresentar problema. Pois muito bem, meus irradiados! Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E se vocês quiserem deixar um comentário, uma sugestão, alguma coisa que vocês queiram pontuar, vocês podem me mandar mensagem lá pelo Instagram, do Radiação para Leigos, ou por e-mail, no radiaçãoparaleigos@gmail.com, que eu vejo as mensagens de vocês por lá, e até mesmo aqui no próprio episódio, se você está me ouvindo pelo Spotify. E se você me escuta pelo Spotify, não esquece de me dar lá uma avaliação, uma estrelinha, para ajudar o meu programa a ser divulgado, para mais pessoas poderem acessar e conhecer o meu trabalho de divulgação científica. Um grande abraço para vocês e nos ouvimos no próximo episódio.